Bom, assim que a gente definiu o que a gente vai medir, por exemplo, vou medir uma grandeza de tempo, vou medir uma grandeza de força. A gente precisa definir uma unidade de medida, né? Porque eu preciso saber reconhecer aquele tipo de grandeza que eu estou adotando. Por exemplo, né, a gente tem grandezas de espaço e grandeza de velocidade. Então, se eu for, por exemplo, medir uma distância, medir 50, aí a velocidade para eu percorrer essa distância é de 5. Então, se eu não colocar uma unidade de medida, fica muito difícil da gente saber com o que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente pode definir um sistema de unidades, né, como um conjunto de unidades que serve para padronizar aquelas grandezas físicas. Tá? Existem muitos sistemas de unidades no nosso mundo, né? E isso foi um problema muito grande que ocorreu durante o desenvolvimento, né, da humanidade. Então, atualmente, né, é utilizado o sistema internacional, né, como uma forma de padronizar isso aí mundialmente. Tá? O sistema internacional ele vai estabelecer um padrão para 7 grandezas, né? O comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Tá? O que a gente precisa, né, ter muitas vezes guardado na nossa cabeça é essas 3 unidades básicas: o comprimento, a massa e o tempo. A gente até disse que é o sistema MKS, metro, quilograma e segundo, porque a maioria das unidades vão derivar dessas 3 primeiras aqui. Tá? E por que a gente precisa trabalhar com essas unidades de medida? Porque muitas dessas unidades elas dão origem a outras grandezas fundamentais. Por exemplo, metro dividido por segundo dá origem a uma grandeza de velocidade. Tá? Quilograma, né, vezes metro por segundo dá uma unidade do que a gente chama de quantidade de movimento. E assim por diante. Tá? Existem outros sistemas, né? Por exemplo, o sistema CGS, que é o centímetro grama segundo, que foi utilizado antigamente, hoje já não é tão adotado com frequência. Tá? E por que é ideal a gente saber unidades de medida, né, que são padrão? Por exemplo, aqui, ó, esse anúncio. Temos pastéis, 2,49 mais copo de suco de 300 metros quadrados. Né? O que é 300 metros quadrados? É uma medida diária. Né? Quando tenho esse grau 2 aqui, indica que é uma medida diária, porque eu peguei o comprimento e multipliquei pela profundidade. Então, tem um erro grave aqui, né? Ou então, né, a pessoa quer fazer um orçamento e ela não sabe como medir, ela não tem uma fita métrica. Então, ela vai lá e pega um cabo de vassoura e a mão dela para medir. Totalmente uma medida, né, que a gente fala grosseira. A gente não pode usar medidas assim, é o cabo de uma vassoura. Isso aí é totalmente errado. A gente precisa usar os instrumentos certos. Gente, sobre o sistema internacional, né? Então, ele é o sistema de medidas mais utilizado no mundo, né? Embora a gente saiba que os países ingleses, né, ou de língua inglesa, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, eles ainda têm dificuldade para utilizar esse sistema. Tá? Nós temos aí, então, 7 grandezas, né, as 7 grandezas principais que eu já falei anteriormente, e a unidade de medida que a gente vai utilizar. Tá? Então, aqui do lado da unidade de medida, a gente tem o símbolo. Na física, toda vez que a gente faz a utilização de uma grandeza, eu não vou escrever, por exemplo, 1 metro. Eu vou pôr um M. Né? Ou massa, por exemplo. Você pesa 70 quilos. Eu não vou escrever 70 quilogramas. Eu vou pôr um kg. E assim por diante. Tá? E o interessante é o seguinte. Cada grandeza
ela é definida no sistema internacional. Tá? Isso é só uma curiosidade. Por exemplo, o que é um metro? Um metro, você vai falar, bom, um metro são 100 centímetros. Ok, tá certo. Mas qual que é a definição correta dele? É o comprimento que a luz percorre no trajeto de 1 sobre 300 milhões de segundos, por exemplo. Tá? O que é esse valor aqui que a gente está vendo? É a velocidade da luz. Tá? A definição de massa 1 quilo é a massa do protótipo internacional do quilograma. Então, na central, né, do sistema internacional, que fica na França, eles tinham ali um protótipo, né, que era exatamente 1 quilo. Essa medida mudou recentemente, né? Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa a respeito. Tá? Aqui eu deixo um link, né, para vocês depois lerem a respeito da nova definição mundial do quilo. Tá? Então, cada grandeza tem uma definição. Tá? Para nós não interessa saber isso ao pé da letra, mas é interessante saber como essas grandezas estão associadas a novas descobertas físicas que foram feitas. Tá? Transformação. Como é que a gente faz transformação? Né? A gente tem a tabelinha. Né? Então, por exemplo, comprimento. Comprimento, a unidade padrão é o metro. Então, sempre que eu vou para a esquerda do metro, cada casa eu divido por 10. Tá? Então, nós temos aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Então, do metro para frente, eu multiplico 10 em cada casa. Do metro para trás, eu divido por 10. A maioria das outras unidades é assim também. Então, eu tenho massa, capacidade, área, volume, a não ser o tempo, né? E o padrão é um segundo. Então, do segundo para trás, eu vou dividindo por 60. E se eu tiver em outra unidade, por exemplo, hora para minuto, multiplico por 60. Hora para segundo, multiplico por 60 duas vezes, né? O que daria uma multiplicação por 3.600.